No vídeo de hoje, batemos um papo com Carol Pamplona. Formada em biomedicina pela Unicelb em Brasília, ela conseguiu uma oportunidade para fazer o mestrado em Amsterdã. Atualmente faz doutorado na área de perfusão de órgãos, também na Holanda. E aí, Gabriel, tudo bom? E aí, Sócrates, beleza? E com você? Tudo beleza, tudo tranquilo, tudo ótimo na medida do possível, né? Já que nós estamos aqui no início de abril de 2021, em plena um dos auges da pandemia, né? Do novo coronavírus. Mas na medida do possível, a gente está acabando de sair de um feriado de Páscoa, a gente tem que manter um certo ânimo, né? Com certeza. Evoluindo, e hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que também que hoje está no exterior. A gente já teve alguns convidados do exterior dos Estados Unidos e é a nossa primeira convidada que está na Europa. Vamos bater um papo aí com Carol. Carol Pamplona, chama ela para a tela aí. Que legal, mais uma convidada internacional no nosso podcast. Não, a galera que está vendo aí merece logo se inscrever no nosso canal e vai Verdade. com certeza gostar muito. Eu estou muito ansioso por esse bate-papo. Então vamos chamar logo Carol aqui para a gente conversar com ela. Vem aqui, Carol, bater o papo com a gente. Muito bem-vinda. E é um Olá, prazer tê-la pessoal. aqui batendo papo com a gente. Prazer estar batendo papo com vocês também. Seja bem-vinda, Erol. Eu estava relembrando alguém, porque Yasmin falou, manda as informações dela para mim. Eu falei, não, é como se a gente fosse amigo. Agora há pouco. Eu falei, não, a gente é amigo de Instagram, a gente se falou, eu já divulguei algumas coisas dela sobre o que ela faz lá na Holanda, ela eventualmente tem falado sobre isso, falando como estudar, e foi uma das coisas que também despertou a ideia da gente para te chamar. Poxa, porque eu particularmente tenho muita curiosidade sobre estudar fora e percebo que isso talvez seja uma das coisas que mais chama a atenção dos estudantes. A gente fala, ó, a biomedicina é uma porta aberta para o exterior, e aí todo mundo seria ver os olhinhos brilharem, tal. O pessoal viu aí na chamada que você é biomédica, assim como Sócrates e eu, então é um prazer estar aqui com você. E você, onde foi que você formou aqui no Brasil? Qual é o seu estado de origem? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu sou nascida e criada em Brasília e eu fiz biomedicina no Unicelb, de Brasília. Aí comecei em 2013, eu acho. Formei em 2017. Engraçado porque a gente entrevista, a gente bate papo, né? Eu sempre me regulando para não falar entrevista, né? Já que isso é um bate-papo. Mas enfim, a gente tem conversado com muita gente, acho que também e a gente tem feito nossa agenda, marcando com algumas pessoas de outros estados, e eu acho que você é a primeira de Brasília também na biomedicina. Então, não só a primeira que está na Europa, como a primeira que se formou em Brasília. E como foi seu curso de biomedicina? Você acha que você já teve alguma tendência para, antes da gente não entrar de cara no assunto do exterior, como foi assim que começou a despertar sua assim, desde o interesse mesmo pela biomedicina, até foi o que você queria fazer, já era sair do Brasil? Como é que era isso lá na época da graduação para você? Bom, para início de conversa, biomedicina em Brasília agora está crescendo, mas quando eu estava começando foi um pouco complicado ainda, né? Porque tinha biomedicina na UNB e depois não teve mais, porque acho que todo mundo usava de porta de entrada para medicina, então eles tiraram. E aí acho que o Unicef foi um dos primeiros a realmente colocar biomedicina, então o ensino médio não é muito divulgado, né? Faculdade particular é muito sempre focado para o PAS, né? Que a gente tem o PAS ou pro Enem. Então, biomedicina eu não sabia nem que tinha. Eu sabia que eu gostava da área da saúde, mas que eu gostava mais de diagnóstico do que de tratamento. Eu falava, poxa, eu não sei onde me encaixa. Então, fiz relações internacionais por um ano. Tipo, nada a ver. Aí, depois, dentro da minha faculdade, que eu estava no Uniceub, eu fui para biomedicina. E o nosso curso, a gente tem muito epidêmio, né? Mas é muito focado na parte de análises clínicas mesmo, no geral. Não tem aquele foco em patologia como algumas faculdades, é bem geralzão. E aí eu tinha vontade sim de estudar fora ou de trabalhar fora, porque eu tinha muito interesse em perfusão, né? E as opções que tinha era ir para o INCOE, para a Unicamp, e é muito interessante, só que eu queria realmente fazer um estudo
bem de base antes de eu ir para uma especialização, como tipo um mestrado, né? Que aqui é um pouco diferente do Brasil. Aí eu vi essa oportunidade, porque todo mundo vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, né? E lá a perfusão não tem tanto foco. Aí eu gostava muito de perfusão, queria alguma coisa relacionada ao coração. Falei, bom, deixa eu tentar olhar se tem algum mestrado cardiovascular, sei lá, na Europa. Aí tinha lá, mestrado, pesquisa cardiovascular. Tipo, Isso no perfeito, assim, do Google. jeito que Isso no no Google, Google. Ah, no Google. Só que também eu fui muito para aquelas feiras de universidade, sabe? sim, de intercâmbio mesmo, né? Feira de É, intercâmbio mesmo. só que, por mais que eles queiram te ajudar, você vai lá, pergunta e eles ficam, é só você olhar aqui no nosso livrinho. Só que, colega, o seu livrinho eu já li, entendeu? E aí, em nenhum lugar tem muito biomedicina. Não tem, é muito direito, é de ADM, mas biomedicina não tem tanto. Aí eu desisti dessas feiras, total. Mas um amigo meu foi para uma e ele voltou para a faculdade e falou: Nossa, Carol, eu fui para aquela lá e tinha um pessoal da Holanda lá que eu nunca vi. Aí eu, é o quê? Aí eu fui dar uma olhada e eles tinham uma bolsa para brasileiros, que você Uma não bolsa concorre com o mundo específica para todo, brasileira. Ai, que legal. específico para brasileiros. Aí eu fui tentar com essa bolsa, aí tem algumas opções de faculdade que você pode olhar. Se o pessoal tiver interesse em coisas muito, muito pontuais, assim, eu coloquei vídeo no YouTube para ficar mais fácil, o pessoal entender como é que é o processo de aplicação, né, e tal. E aí acabei que eu fui aceita. Aí eu vim para a Holanda, para Amsterdã, Isso no caso. logo depois que você terminou a graduação, levou quanto tempo mais ou menos esse término Foi até mais ou a, menos um a ano. aprovação? Não, de quando eu apliquei até quando eu fui aceita, eu apliquei por volta de fevereiro, início de fevereiro ou início de março, e o semestre começa em setembro, né? Só que então é tipo assim, por volta de 6 meses entre você realmente finalizar a sua aplicação e você ser aceito e chamado. Só que para você pegar os documentos, traduzir juramentado, ir no cartório, oficializar, Isso que é um eu ano. tenho algumas curiosidades, porque assim, eu vou tentar te perguntar, pode ser até uma coisa simples, Uhum. mas eu acho que muitas vezes a pessoa, meio que eu vou tentar assim, as curiosidades que eu tenho provavelmente são principalmente aquelas que não são encontradas na internet. É. Tipo, os detalhezinhos, né. Mas você mencionou alguma coisa do YouTube, você tem um canal que você fala sobre isso? A gente vai colocar aí para o pessoal ver o seu É, YouTube, seu Instagram, e aí eles podem clicar e complementar também, né, porque é interessante. Caso você é, acabe mostrando inclusive o dia a dia, essas coisas. o meu YouTube, na verdade, eu não cheguei a fazer um canal específico para Um isso, né? vlog. Porque a rotina foi muito pesada do mestrado aqui. Eu realmente não tinha tempo. Então foi assim, foram 3 vídeos que eu fiz, explicando no meu canal do meu nome mesmo. Um foi explicando como é que é o processo de aplicar, as coisas que você tem que preparar. O outro vídeo foi para como é que o processo de visto, né? Como é que funciona. E outro vídeo foi as coisas que você precisa trazer, tipo, se você tem prescrição médica, você precisa de um remédio, como é que você pega seguro, tipo de informação que você tem que ter, como é que funciona a acomodação. E no meu Instagram um dia eu fiz um webinar, um bate-papo também com os colegas meus internacionais, mas também uma brasileira do Rio, e eles explicando como é que foi o processo deles, né? E nesse vídeo do meu Instagram eu coloco até preço Ah, médio de legal. coisa, tipo Vou aluguel, compras. Apesar de estar lá, eu vou lhe perguntar algumas coisas, viu. A gente vai Sem dar uns problema. spoilers sobre isso. Sem Eh, problema. tá, só uma curiosidade, aí você ainda lá nessa transição, né, porque eu acho que esse período de transição é um período onde para o estudante gera muitas dúvidas, né, eu percebo muitas angústias ali no último semestre de curso, que são essas angústias, Com assim, certeza. do futuro, a incerteza. Então, a curiosidade que eu tenho, aí você pesquisou no Google, aí apareceu lá essa opção, e aí, o que é que você fez inicialmente, depois disso, que você pesquisou? Bom, é isso que eu quero para mim. Qual foi o Pois é. passo seguinte depois disso? Poxa, foi até muito antes disso, né? Até eu saber o que pesquisar no Google já teve toda essa crise existencial, né? Sim. A perfusão foi uma coisa que apareceu para mim, eu gostava de hemato também, então eu meio que tive um norte aí. Mas no momento que eu me formei, eu passei um ano tentando arrumar emprego ainda, enquanto eu me preparava. E, nossa, o mercado estava muito ruim. As opções que tinham para mim não me apetecia,
sabe? Então, realmente foi muito estudo, ler sobre, ver em cada especialização que você pode seguir com a biomedicina, que tipo de trabalhos você pode ter dentro disso, se o que tem no Brasil te interessa, entendeu? Você quer ir, por exemplo, para um Sabin e ser como é que é o nome? Analista clínico, é o que você quer fazer? Você quer ser um patologista? Você quer trabalhar em perfusão? O que tem no Brasil te oferece o que você quer? Tem oportunidades fora? Então, foi muito, muito estudo nesse meio termo. Você saiu do Brasil habilitado, você concluiu biomedicina e foi habilitado em qual área, daquelas áreas lá do Conselho Regional? Eu tinha análises clínicas, que a faculdade já me dava, e eu tive um estágio bem longo de biologia molecular. Então, eu também tinha especialização em biologia molecular. Eu tinha esses dois, só. Ah, sim. Só não, né? E como é que funciona? Beleza, você já disse, já é a segunda pessoa que fala com a gente das feiras. Aqui, a gente está falando aqui de Salvador, tanto eu quanto o Gabriel. Aqui no Nordeste tem menos essas feiras. As feiras são mais focadas para a galera do segundo grau, que quer fazer intercâmbio. Verdade. Eu acredito que lá, Brasília ou São Paulo, não sei, deve ter mais focado para o pessoal do nível superior. Então, você é a segunda pessoa que fala dessas feiras e eu fiquei com vontade de ir nas duas, tanto na outra de franquias, né, Gabriel? Que o Já professor marcamos, a próxima feira já de franquia, a marcamos de gente ir na já feira vai. de franquias. E eu acho super interessante essa dica de participar dessas feiras, porque afinal você disse que foi, descobriu que tinha uma bolsa, aplicou e foi selecionada para poder fazer esse mestrado. Primeira pergunta que eu quero saber é: o dinheiro que você recebe paga seus custos aí em... qual é a mesma cidade? Eu tô em Groningen agora, mas eu estava em Amsterdã. Sim, é perto, né? Deve ser. Assim, para os holandeses não é. 2 horas e meia de trem é muito longe. Você sabe o que é longe, não. Verdade. Mas dá para pagar os custos, o dinheiro que você recebe? Então, aí que está o negócio. É um estudo, não é uma vaga de emprego, né? Então, no meu caso, eu não consegui a bolsa, mas as bolsas variavam muito. Tinha uma bolsa que pagava a sua anuidade, que é como se fosse a mensalidade daí, só que você paga por ano. Tinha bolsas que pagavam a sua anuidade e te davam dinheiro para passar um mês. Tinha bolsas que pagava um pedaço da sua anuidade, mas pagava o seu visto. E, deixa eu ver, custos gente, esqueci a palavra, seguro de saúde. Então, depende muito, entendeu, da bolsa que você pega. Mas a grande maioria só cobre a anuidade. E aí, o resto do dinheiro, ou você vai ter que desembolsar, ou você pode tentar trabalhar enquanto você estuda. Só que aí depende do seu estudo e do que o seu visto permite, né? Quando você é brasileiro aqui, você não tem nenhuma... outra coisa importante. Quando você tem cidadania europeia, de alguma forma, você paga menos na tuition fee, na anuidade, né? Se você é de fora da Europa, é por volta de 10 a 15 mil euros por ano, que é o que a Caramba, bolsa hoje cobra. isso dá um bom valor, viu? Mas se você tem cidadania europeia, você paga o valor de europeu, que é 2 mil euros por ano, se eu não me engano. Reduz, assim, muito. É absurdo. Mas o resto você tem que desembolsar ou você tenta trabalhar, se você for brasileiro, no caso, 10 horas semanais, 10 ou 16 horas, 16. E se você for europeu, você trabalha o quanto você quiser. Então é um pouco complicado, não é um processo fácil. Eu imagino que essas sejam a parte, na verdade, das questões financeiras. Eu acho que sempre são o maior empecilho, eu acho, Com certeza. de um brasileiro sair daqui e ir para, especialmente a Europa, né, onde a moeda é muito mais valorizada do que a nossa. É complicado. Então acho que esse é o maior empecilho. Só uma coisa que eu não peguei bem. A Holanda, então você escolheu você por ser a opção que tinha, ou você já pensou diretamente na Holanda? Foi um pouco dos dois. Quando eu vi o que meu amigo falou das bolsas, eu fui dar uma pesquisada e ver o que tinha que me agradava. Aí eu poderia, por exemplo, escolher entre cidades o que eu gostava. Mas como o meu curso que eu realmente gostava era na Holanda, eu escolhi a Holanda, mas ela também me escolheu. Um bocado. Eu imagino um pouco, porque eu já conheci alguns lugares e Amsterdã, especialmente, foi um dos lugares mais incríveis que eu conheci. Realmente, imagino
o seu sentimento pela cidade. Agora, aqui no Brasil, tradicionalmente, né, e até em alguns outros países, basicamente você tem um projeto no mestrado, você já foi direto para ir para o mestrado, né? Já na universidade já entrou. E como era? Você tinha um projeto também? Tinha disciplina? Como que era isso? Ou era só disciplinas de matérias de graduação, de pós-graduação, assistia a aula também e desenvolvia o projeto? Ou você só tinha o projeto, ou só tinha aula? Como que foi isso aí especificamente? Como é que funciona essa logística? Então, depende muito de curso para curso, mas no meu curso específico era metade e metade. Eu não vou com um projeto específico, eu vou para o mestrado cardiovascular, no meu caso. Então, é dividido em meio ano de aula, meio ano de estágio, depois meio ano de aula, meio ano de estágio. Só que esse segundo ano você pode fazer um ano de estágio com a aula, você vê o que você quer. As primeiras aulas do primeiro semestre do primeiro ano são obrigatórias e no segundo ano são opcionais. Então, você não vai com um projeto fixo, você procura o seu estágio no que você tem interesse, e aí no primeiro estágio você faz só um report, né, do que você fez em formato de artigo, e no seu maior estágio você escreve a sua tese, que nada mais é do que outro report, só um pouquinho mais detalhado. Mas aí você vai em busca do que você quer. Você tem as aulas para descobrir o que eles estudam na área, aí você fala, pô, gostei disso aqui. Aí você vai caçar um estágio. Ah, legal. Dentro da própria universidade com os grupos de pesquisa, não é isso? Os O estágios. primeiro estágio eles recomendam que você faça na universidade, que eles sabem quem é seu supervisor, e eles sabem se é bom ou se não é. Mas o seu segundo estágio, você pode até ir para os Estados Unidos, Londres, ou fazer aqui em outra cidade. Você que escolhe. E você estava lá, aplicou e já desembarcou aí na Holanda. Foi a sua primeira experiência assim, viagem internacional? Sozinha, sim. Eu tive a grande oportunidade de, quando eu tinha 13 anos, meu pai foi fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, e a gente foi morar com ele por 1 ano, então isso foi o que me ajudou mais no meu inglês, e a gente voltou, então eu já tive aquele choque cultural, mas eu estava com os meus pais, eu não tinha que me preocupar com financeiro, né, tudo lindo. Aí, mas quando eu vim para cá, foi a primeira vez que eu vim sozinha mesmo. Mas eu confesso que foi mais fácil do que eu esperava. O choque cultural sempre existe, mas não sei explicar. Eu me adaptei muito com a cultura daqui. O pessoal aqui é muito aberto. Eu não tive problema com, por exemplo, preconceito, nem nada. Então, foi bem tranquilo. Em ambas as cidades, porque fala-se isso muito bem de Amsterdã, né? E do interior da Holanda, o pessoal fala um pouquinho, assim, encontra algumas opiniões mais diferentes. Nesse caso, você teve essa experiência nas duas cidades? Sim, na dúvida. Aquele negócio, preconceito vai ter, em qualquer lugar do mundo, né? Sempre vai ter o pessoal que concorda e o pessoal que não concorda. Mas a cidade onde eu estou agora, que é Groningen, no norte da Holanda, é uma cidade estudantil, basicamente. Então tem gente do mundo inteiro. E é muito tranquilo. Muito tranquilo. Mas você pega um trem todo dia de 2h30 e eu também estou achando longe. Não, né? Eu me mudei para Groningen, pro meu PhD, né? O meu doutorado agora que eu estou fazendo. Isso foi legal então, né? Porque você começou lá e aí depois... Eu só fiquei com uma dúvida rapidinho antes de retomar a palavra, que é o seguinte, porque tem a parte mais burocrática que eu imagino que tenha sido chato essa parte. Você chegou a mencionar alguma coisa da tradução do diploma, porque, por exemplo, eu fiz uma parte do meu doutorado, que ainda está em fase de conclusão na França, porém eu não tive nenhuma burocracia nesse sentido. Basicamente, nossos grupos são parceiros, teve a questão burocrática só de contrato, eles mandaram um contrato para a Fiocruz assinar, mandar para eles, mas eu não precisei traduzir o diploma, só tirei a foto do diploma e mandei. Nesse caso, só que meu diploma ele vai sair todo como o da Fiocruz, daqui do Brasil, e a única coisa que eu tenho é o certificado, comprovação de que eu estagiei lá há um período. Mas nesse caso não, o que você está fazendo inteiro lá, né, inteiro aí, na verdade. E aí tem duas burocracias, tanto você ter que traduzir o seu diploma de graduação daqui para aí, que eu quero saber mais ou menos como é que você fez isso, e o trabalho que isso
te deu, mas se por um acaso você pretender voltar para o Brasil, suponho que você precise também fazer essa juramentação aqui, não é? Uhum. Bom, eu não sei como é que é o processo da volta, mas o processo Sim. da vinda, tem muita gente que faz esse sanduíche do doutorado, né, que faz um pedaço no Brasil, um pedaço aqui. Sim. Eu realmente não sei como essa burocracia funciona, eu acho que é mais simples, né? Normalmente são instituições parceiras. Agora, para mim, eu confesso que se eu comparar com outros países, especialmente Estados Unidos, a burocracia foi mínima. Tipo assim, Sim. eles pedem muitos documentos, mas não são aqueles documentos impossíveis de achar, entendeu? Por exemplo, o seu diploma, traduz juramentado. Seu histórico escolar, traduz juramentado. Seu passaporte, faz uma cópia oficial no cartório. É tudo assim, são coisas simples. Sim, então, o que eu precisei uma lista simples, né? Histórico escolar, escolar assim, né, faculdade. Mas precisou traduzir oficialmente de alguma forma ou você mandou em português mesmo? Não, eles precisam traduzido para inglês. Não precisa ser holandês. Pelo menos isso, né? Então foi o diploma, o histórico, o meu passaporte, eles pediram carta de motivação e carta de recomendação. Que são duas coisas que é mais difícil de conseguir, eu acho. Eu não sei como é que é depois que você sai da faculdade, né, aí no Brasil, mas às vezes o pessoal não sabe escrever carta de recomendação. Tipo assim, eu recomendo essa pessoa para quaisquer fins. Não serve. Tem que detalhar um pouco mais, né? Tem que detalhar. As habilidades, as atitudes, enfim. Tudo. E a carta de motivação, que é você falando, você se vendendo. Essa sou eu, foi aqui que eu estudei, foi isso que eu aprendi, é por isso que eu quero a sua faculdade, é por isso que eu acho que a sua faculdade me quer. Aí, quase um memorial. Faz uma biografia, entendeu? Mas é tipo uma página 4, não é nada absurdo, mas não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Né? Tá, e seu visto é de estudante, né? Aí você precisou de um visto de estudante e você não tem um visto de trabalho, é só o visto de estudante. Só o visto de estudante. Se você quiser trabalhar, a empresa para a qual você vai trabalhar tem que pedir o visto de trabalho para você, que é demorado, mas é gratuito. Pelo menos isso. Mas você não pode trabalhar muitas horas, então você não pode confiar que o dinheiro que você vai ter durante o mês vai ser o suficiente para pagar tudo. Depende da cidade que você vai. Em Amsterdã, não é possível por conta do aluguel. O preço é muito alto. Mas em outras cidades, provavelmente. Ajuda um bocado, com certeza. E vem, Carol, a dúvida que eu tenho é, o estudante, então, nesse caso, além do documento, da tradução, que queira ir, enfim, dessas partes de papéis, ele ainda precisa ter uma comprovação na língua ou ele só precisa saber falar? Porque isso, eu lembro que eu enfrentei um pouco disso, porque eu não tenho, por exemplo, quando eu fui lá para a França, eu não tenho nenhum documento que certificasse que eu falasse a língua, justamente, mas também não precisou, porque minha bolsa era brasileira, eu não tive nenhum vínculo do ponto de vista desse sentido, né, de diploma de lá e tal. Mas você precisou de ter o TOEFL, talvez? Uhum. As faculdades aqui, elas aceitam normalmente TOEFL e IELTS, mas você precisa fazer sim. Se você estudar numa escola internacional, eu não sei como é que funciona, mas normalmente eles pedem sim um TOEFL ou um IELTS com uma nota mínima. E eu achava meio enjoado eles fazerem isso, mas quando eu cheguei aqui eu entendi. Porque quando você chega no mestrado, se você é internacional ou não interessa para eles. Você é como qualquer outro aluno aqui. Então eles já chegam cai matando, entendeu? Termo técnico. Então se você não tiver o seu inglês... Sempre no inglês, né? Sempre no inglês. Então, se você não tiver o seu inglês na ponta da língua, quando chegar o termo técnico, complica para você. Eu tive dificuldade na minha primeira semana, entendeu? Tive que reaprender todos os termos. Porque o dia a dia é outra realidade, né? Imagino. E assim, tanto o mestrado quanto o doutorado, eles são acadêmicos ou é na pegada de mestrado profissional, como existe aqui no Brasil essa possibilidade? Por exemplo, você faz estágio em docência, tem alguma coisa relacionada, além da pesquisa, à docência,
Ou não, é tipo um mestrado profissional. Você vai lá, faz uma pesquisa, mas sempre focada numa atividade profissional e acabou. Então, e em relação à parte de dar aula, de docência, é um pouco mais focado no seu doutorado. Aqui, quando você tem um doutorado, você é treinado para dar aula, se você quiser. Alguns são obrigatórios, outros não. Mas no mestrado, você não tem essa obrigatoriedade. Você vem para cá, faz as suas aulas e faz os seus estágios. Mas em relação a mestrado profissional ou mestrado de pesquisa, tem sim uma diferença. Quando você aplica, você tem um mestrado de research, né, um mestrado de pesquisa, e você tem um mestrado de applied sciences, que é o mestrado de ciências aplicadas, que é como se fosse uma pós, digamos, uma especialização. Então, quando você faz o de applied sciences, ela é mais focada na parte prática. Você vai, por exemplo, aprender a ser um técnico de laboratório, você tem que aprender todas as máquinas a fazer o dia a dia. E se você vai para o mestrado de pesquisa, você tem isso no seu estágio, mas você é mais focado na parte de pesquisa mesmo. Então, tem os dois, e quando você aplica, você escolhe para qual que você quer. E nesse que você está fazendo é qual? O que eu fiz foi acadêmico, foi mestrado de pesquisa. Então, normalmente, os mestrados aqui são de 1 ano, se é de ciências aplicadas, mas se é mestrado de pesquisa, normalmente são 2. Então, tem essa diferença também. E 2 anos semelhante ao que como é aqui no Brasil. E só para deixar, para dar uma quebrada aqui, para a galera continuar assistindo nosso podcast, para as próximas perguntas, me conta aí, nesse período curto dá para passear, conhecer bastante a Holanda? Tem o que fazer aí, eu sei que tem, mas assim, nessa loucura de recém-chegada, e aí vai, e tem que se organizar para fazer um projeto de pesquisa. Eu sei que tem muitos estudantes internacionais aí, né? Mas assim, e aí dá para tipo fazer essa parte mais de convivência com a cidade, de lazer, assim, de lazer? Dá. Então, o meu mestrado foi um pouco diferente, né? Porque aqui normalmente não é por semestre, é por período. Cada período são mais ou menos 2 meses. Então, se você pega 2 cursos ao mesmo tempo, você tem aula 4 vezes na semana. E o resto você faz de estudo sozinho. Então, daí é muito tranquilo. O meu mestrado eram períodos mensais, então era muito pesado. Era aula o dia todo e no final do mês prova. Então, era um pouco pesado, mas mesmo assim dá para você... Porque a Holanda é muito pequena. Você vai de cabo a rabo na Holanda em 4 horas no máximo de trem. Você vai de norte a sul. Então, você consegue fazer muito bate-volta no final de semana. Tranquilamente. E se você vai gastar dinheiro com comida em casa, você vai gastar dinheiro com comida em outro lugar. E se você faz bate-volta, você não paga hospedagem. E se você pega uma promoção dos trens, você paga, por exemplo, eu pago 31 euros por mês e eu posso viajar o final de semana todo, de sexta-feira, 6h30, até segunda-feira, 4 horas da manhã. Qualquer trem você pode pegar, né? Aí você vai passeando aí, tranquilamente. É muito legal, inclusive. Eu achei realmente incrível tudo que eu vi em Amsterdã. Desde as pessoas, eu achava isso que a gente estava brincando da língua, achava engraçado, porque você chega numa estação ou em qualquer lugar, a pessoa fala com você em inglês e você vê ela falando holandês como se realmente... Então isso é muito deles, creio que isso no sistema educacional seja bem enraizado, né? As 2 línguas oficiais como o inglês. Eu lembro na estação de trem, a mulher veio falar comigo, aí ela falou primeiro em holandês e logo em seguida ela falou hi, já para ver o que é que eu ia responder. E aí, bem tranquilamente, sem nenhuma dificuldade no inglês, né? Muito no dia a dia deles mesmo já está enraizado. Muito. Eu tenho meus amigos aqui holandeses, eles me explicaram como é que funciona, né? E desde por volta da 5ª série, holandês e inglês, algumas matérias você tem holandês, outras em inglês, então é bem enraizado, é a segunda língua mesmo. E aí, além disso, você tem que fazer outras línguas, então o inglês não é opcional. Em escola nenhuma é opcional. O inglês já é oficial, né? Com certeza. Então, quando você viaja, é muito tranquilo. Qualquer pessoa... Tem gente que tem mais dificuldade, mas até brasileiro tem dificuldade às vezes. Então, fala aquele aqui, aquele ali, acolá, o pessoal se entende, tá tudo certo, entendeu?
E quando você fala do seu curso de formação, da graduação, existe alguma formação que é similar aí? Como é que funciona? O pessoal consegue entender a sua formação de nível superior ou não? Você diz da biomedicina. De biomedicina. Sim, aqui não é biomedicina, é ciências biomédicas, mesma coisa. E quando eu fui perguntar como é que o curso funciona, é bem parecido com o nosso, inclusive. A parte de análises clínicas, As ele tem matérias, né? É bem parecido. Eles têm imunologia, tem micro, tem vírus, tem tudo, aparentemente. E acho que eles têm um pouquinho mais também de biotecnologia, né? Eles têm um pouquinho mais desse lado também, essa parte mais técnica, porque aqui tem um monte de aparelho, então você pode, né, aprender o que você quiser. Mas é muito parecido com o nosso, inclusive. Então, quando eu expliquei a minha formação, eles não tiveram dificuldade nenhuma de entender o que era. Foi muito tranquilo, graças a Deus. Na instante eu vou te perguntar sobre algumas coisas peculiares de Amsterdã, mas recentemente, na verdade, as 2 vezes que eu fui no Micrópia, não sei se você conhece, se você conheceu, que é Sócrates até postou uma foto recente, eu tava até comentando que eu vou aproveitar a Yasmin, nossa editora, para fazer um vídeo conversando sobre o Micrópia, mas você podia fazer isso, sabe por quê? Eu reparei no YouTube procurando, você não tem praticamente nenhum vídeo em português falando sobre o Micrópio. Talvez você tenha mais habilidade do que eu e mais tempo e mais proximidade para fazer, embora eu tenha muita foto e muito vídeo, porque não tem vídeo em português e se eu não me engano, é o maior museu de microbiologia do mundo, é bem interativo, bom para todas as idades, mesmo para quem não é da área. É muito legal. De repente, eu podia até convidar a Carol para comentar comigo no dia o vídeo, né? Botar ela aí para. Vamos ver essa ideia. O que você achou do Micrópia? Eu vou mandar umas fotos do Micrópia para a Yasmin jogar na tela aí agora. Mas o que você achou? Eu achei genial. Sócrates viu a foto, mas para ele que tem uma filhinha e como ele é biomédico, para mim foi um dos lugares mais espetaculares assim do ponto de vista de ciência que eu vi na Holanda. E tem um laboratório lá, né? Lá mesmo eles têm uma tela uma janela onde funciona o laboratório deles. É muito legal. Assim, eu confesso que micro não é a minha área, né? Mas nossa, quando você chega lá, todas aquelas, como é que é o nome, gente? Aquelas culturas de não sei quantas bactérias, fungos diferentes, eles explicam como é que o ecossistema de fotossíntese é feito com as bactérias, eles mostram toda aquela árvore, né, das bactérias, dos mamíferos e como que as coisas, né, foram se ramificando e o tanto que a parte das bactérias, né, é complexo, parece, bactéria é bactéria, não, entendeu? Nossa, eles explicam tanta coisa, aí tem muita coisa interativa o tanto de bactéria que você passa pelo beijo, ou você se escaneia assim, aí você vai vendo na tela e você vai muito legal esse scan, né? Corpo, e ele vai explicando as bactérias que você tem nessa região do corpo, o que elas fazem, por que elas são importantes. Aí a cada 1 hora ou a cada meia hora, o pessoal do laboratório vem e faz um showzinho explicando alguma coisa. É muito legal. Eu dei muita sorte. Oi, fala. Não, era só para dizer que eu dei sorte quando eu fui, porque na segunda vez, especialmente, estava muito vazio. Então, não sei qual era a profissão, provavelmente um biólogo ou biomédico que estava lá, ficou acompanhando e explicando mais detalhadamente cada coisinha comigo, porque estava vazio. Então, foi bem legal. Eles fazem isso. E para criança é muito legal, porque eles te entregam um papelzinho e não em todos os lugares, mas em algumas estações tem um carimbinho. E cada carimbinho é uma bactéria diferente. Então, no final, você tem que entregar, no final, acho que você ganha um prêmio se você completar todas as bactérias de todos os lugares que você viu. Então, a criançada vai à loucura. É muito legal. E é legal que naquelas lojinhas que tem museu depois, Sócrates, eles vendem um bocado de coisa, inclusive placa de cultura. Eu acho que é 15 euros uma plaquinha de cultura com a bactéria. Rapaz, vamos vender placa de cultura, né? Eles padronizam, deixam para a pessoa não abrir e vamos vender para ver se a gente ganha. Porque 15 euros hoje tá valendo. Mas, gente, hoje, outra recomendação, tem o Museu Nemo, que é em Amsterdã também. Legal, sim. E não é muito de microbiologia, ele tem um pouco mais de química, são várias coisas, física, química, mas tem uma parte da parte biológica, que também tem um laboratório que você faz coisas, eles fazem como se fossem workshops.
É muito legal, é mais para criança, mas a minha criança interior adorou. Mas é outra recomendação muito legal, é o Museu de Ciência de Amsterdã, é muito Tem legal. um monte de atividades. Depois que você tem filho, no meu caso, tem um monte de atividades que você não fez quando era criança e depois que está adulto fica um pouco com vergonha de fazer, mas você aproveita da Bota criança a para culpa na poder criança. fazer. Bota a culpa na criança. Olha naquela Então, rodinha, vai brincar, aí você vai fazer vamos junto. brincar. Aí eu tenho que ficar junto. Aí a gente aproveita bastante isso depois que tem criança. Não, eu nem sabia disso. Eu só vi umas fotos de umas placas de Petri na parede e já achei muito legal, sabendo que tem essa parte de interação da produção também, de laboratório lá, fiquei muito mais empolgado e com certeza eu vou. Eles E explicam. aproveitando. Eu acho que fica dentro de um, acho que fica dentro de um zoológico, inclusive, ou do lado. Não é dentro do zoológico. É meio que dentro, porém fora. Você É. compra os ingressos separados, mas você pode comprar junto, mas é do lado, é colado. E Carol tinha falado questão de trabalhar aí. O que eu vejo, não sei se vocês acompanham isso, talvez aqui eu acompanhe até mais, é que muita gente que está morando na Europa como estudante não consegue trabalhar os empregos normais, ou se trabalha ganha pouco, aí fica fazendo vlog das cidades europeias e no YouTube e acaba ganhando uma grana com isso. Então aqui mesmo, de várias cidades, a gente tem. Eu consigo aqui, né? Já que eu gosto, inclusive, disso, eu fico procurando no YouTube, um monte de gente vai. Enquanto eu estou fazendo meu estudo, eu estou aqui filmando, fazendo, mostrando o museu, dando uma de guia turístico. Claro, né? Com o objetivo de mostrar a cidade e às vezes até uma fonte de renda interessante para a galera que está aí. Com certeza. E da Holanda eu vejo muito pouca coisa. Assim, a gente encontra muito de Paris, muito de Londres, mas da Holanda não vejo assim. Pouca gente mostra em português as coisas, né? Em grande quantidade, como em outros países não tem, mas tem bastante gente. São pessoas que você não tá. É um grupo de pessoas que está fazendo vídeo que você não está acostumado, né? Mas, por exemplo, tem uma colega minha que fez até ensino médio comigo, que ela mora em Amsterdã, faz vlog. Tem Dukes Amsterdã, Ana de Amsterdã, Bruna com 2 N's, One Way Voyage, Conexão Amsterdã. Tudo isso são Instagrams e YouTubes que fazem vídeos de como trabalha, lugares para você ver a tulipa nas férias, na primavera. O Conexão eu usei bastante para coisa de turismo, né? Eu olhava assim os lugares que eles recomendavam. Amsterdã em 5 dias. Eu usei bastante o site, principalmente, para ver essas dicas. Mas é mais Amsterdã, não é a Holanda inteira. É o que falta. Isso que eu ia puxar nesse sentido, porque aí, e por que essa sua migração para outra cidade? Eu vi que ela fica um pouquinho mais no norte, né? Não sei se chega a ser algum no limite ali da Holanda, mas é bem no norte. É bem perto do limite. Por que você fez essa transição de Amsterdã para pela universidade? Foi a trabalho. Uma coisa legal aqui, que é diferente do Brasil, o meu doutorado é um emprego. Eu não assim, você pode aplicar para uma como é que é o nome, gente? Grants, financiamento, né? Se você quiser, mas sempre tem que estar vinculado a uma instituição. Então, normalmente, são pessoas dentro do hospital, médicos ou pesquisadores que aplicaram para um financiamento, ganharam esses prêmios, e aí dentro desse prêmio está incluído um PhD. A bolsa. Sim, a gente conversou com Gilberto Sabino, que é um biomédico que mora nos Estados Unidos, e ele comentou sobre esses grants e sobre essas bolsas. E eu vim para cá numa dessas grants, né? E eu vim para Groningen especificamente. Eu não queria sair de Amsterdã, porque Groningen é uma cidade linda. Eu adoro, eu tô adorando. Eu tô aqui há 3 meses só, mas é muito longe daquele centrinho das grandes cidades, né? Mas o tema da pesquisa que eu queria trabalhar no meu PhD, um dos melhores do mundo, é aqui. Então é alguma coisa de cirurgia? É algum departamento de cirurgia? É isso? Eu vi que você colocou no Instagram.
Então, é uma Conte coisa mais pra que o gente. Brasil não conhece muito ainda, e que eu espero muito poder divulgar isso para o pessoal, é perfusão, só que perfusão de órgãos. Pô, Perfusão de que órgãos legal. isolados, para pesquisa e para clínico, para transplante. Semana passada a gente conversou com a biomédica da área de perfusão extracorpórea, especialista e tal, mas realmente ela não mencionou, não entrou tanto nesses detalhes. Conte mais pra gente aí, fiquei O que curioso. é perfusão de órgãos? Eu entendo perfusão, circulação extracorpórea, mas como é que você fala assim de órgãos? Então, para ficar mais fácil de entender na parte clínica, toda vez Sim. que você pega um órgão de um doador e você vai botar no recipiente, você tem o Eurotransplant, né, que é o sistema de transplante europeu. Então, às vezes tem um órgão na França que vai ser transplantado na Holanda, por exemplo. E nesse meio tempo, entre o doador e o recipiente, o órgão está morrendo, né? E o sistema normal de você cuidar desse órgão é você botar ele em preservação estática em frio. Eu tentei pesquisar os nomes porque eu não sei em português. Mas você bota ele em gelo e você transporta. Só que nisso você está perdendo energia no órgão, você está tendo isquemia, né? Então, o que eles tentam fazer, e você não consegue olhar para o órgão e falar, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Você não tem noção dos marcadores que estão ali da parte bioquímica, se está funcionando ou não. Se ele está bonitinho ou não faz Sim. diferença, mas é o que a gente usa hoje em dia. Então, a ideia da perfusão é você ter uma preservação dinâmica do órgão. Então, quando você pega ele na cirurgia, você bota numa máquina que circula um perfusato. No caso, se for gelado, não tem como ser sangue, porque as hemácias não aguentam. Mas você bota numa preservação de uma bomba que está bombeando, gente, Bombeando. edita isso aí. Já tá esquecendo o português. É difícil. Está circulando um perfusato naquele órgão para você ter esse tempo de levar para o recipiente. É basicamente isso. A gente chegou a falar um pouco disso nessa conversa passada que Gabriel falou com a Thalita, ela explicando a gente como funcionava aquela caixa que coloca o coração, né? Em que fica, parece que circulando sangue, o coração fica batendo. Ela falou que para pequenos transportes funciona melhor se levar daquele jeito. Mas pelo que eu entendi era com sangue, né? O sangue circulando. Nesse caso que você está falando, serviria, por exemplo, um pulmão, vamos transportar, coloca esse líquido que vai circulando para tentar manter a fisiologia do pulmão, não é isso? Só que assim, tem pesquisas e pesquisas, né? Não tem muito conhecimento nessa área também. Então o pessoal pensa, é melhor deixar gelado, porque se você deixar gelado, você não consegue avaliar marcadores bioquímicos e moleculares, porque o metabolismo está baixo. Então, para você avaliar isso, tem que estar em temperatura normal do corpo. Aí você usa o sangue para deixar em temperatura 37 graus. Só que aí é oxigênio, são nutrientes, você tem que manter o controle osmótico. E aí você faz isso num centro cirúrgico, e você mantém aquele órgão lá. No momento eles só fazem para fígado, os rins ainda tá, que é o que eu estudo, ainda está desenvolvendo a parte clínica, mas tem fígados, por exemplo, que estão horríveis para transplantar, mas eles botam nessa máquina, avaliam, recondicionam e depois de 12 horas transplantam. E um fígado que era para ser rejeitado é transplantado. Então nisso você tem 50% mais de transplante do que você teria se você não usasse esse tipo de preservação, tanto gelada como em temperatura normotérmica. Então, é Eu uma área que a gente não conhece. Eu imagino também certa dificuldade dos desenhos experimentais disso, né? Na parte da pesquisa. Porque mesmo com o modelo animal, a reprodução nunca é tão semelhante, né? Mas acredito que a maior parte seja feita da pesquisa em torno disso. Provavelmente é feita em modelos animais, né? Isso. Normalmente usam porcos. É suíno. Sim. Mas é muita coisa que tem que ser descoberta ainda. Mas uma coisa que eles têm certeza é que é melhor você preservar dinamicamente do que estaticamente. E aí, a linha de pesquisa aqui na Holanda para isso é muito grande, e é o que eu estou fazendo no meu PhD agora. Eu faço a parte experimental para descobrir coisas novas, mas o que já é certo que funciona, eu faço na clínica. Eu sou uma perfusionista de órgãos. Sim. Separado dos perfusionistas clínicos. Sim. E só para conectar um pouquinho da história, você concluiu o mestrado por aquela bolsa lá, aplicou para um doutorado, e esse doutorado aí sim já é com remuneração, é isso? Isso. Meu mestrado é um emprego.
Sim. Seu doutorado é um emprego. Me desculpa, meu doutorado. Meu doutorado é um emprego. Então, eu vou fazer umas perguntas financeiras. Se não quiser responder, não pergunta, não precisa, tá? Mas em relação a custo mesmo, a custos de locais. Eu vou perguntar primeiro em relação a Amsterdã, porque acredito que seja pelo menos mais popular, se não a maioria da. E eu acho que o preço das coisas, em geral, na Europa, eu achei relativamente semelhante. Principalmente Amsterdã e Paris, por exemplo. A Espanha eu achei um pouco mais barata, em geral, e Portugal, mas e a Inglaterra talvez um pouquinho mais cara do que Paris Um pouco da Libra. por conta da moeda, exatamente. Mas, assim, por exemplo, hoje, quanto que sai um aluguel em Amsterdã, por exemplo, em um local suficiente para 1 ou 2 pessoas, por exemplo? Porque eu não falo nem da localização, porque é muito pequenininho, então quase qualquer lugar você chega relativamente rápido, né, dentro da cidade. Quanto é que sai um aluguel desses? Cara, depende muito. Amsterdã, comparado com o resto da Holanda, é muito mais caro. Muito. Sim. É comparativo de Paris mesmo. Então, normalmente o pessoal divide apartamento, divide ou com mais uma pessoa, ou com mais 2, ou com mais 3. Se você divide apartamento com uma pessoa só, eu acho que você consegue, não considerando localização, só no geralzão mesmo, entre provavelmente 700 e 1.100 euros por mês. Dá mais ou menos. Depende da localização, do tamanho. Yasmin vai botar na edição quanto é que dá essa conversão aí, mas é mais ou menos a mesma faixa da França. Acredito que seja aí vezes 6,50, se a gente pensar no Euroturismo, mais ou menos, né? Eu não sei quanto é que tá agora, mas provavelmente seja assim. Nessa faixa eu me lembro que na França, eu fui, a primeira vez que eu fui, eu fiquei num local, eu achei no Airbnb uma sorte danada, e mesmo assim não foi barato, só que na época o euro estava a R$4 mais ou menos, isso em 2018. E foi cerca de 1.000 euros, esse primeiro, 1.000 e poucos euros, mas num local excelente, bem no centro de Paris. E a última vez que eu fui, a penúltima vez que eu fui, eu fiquei na cidade universitária, e a própria universidade da França bancou. Mas eu vi lá nos documentos, era cerca de 1.100 euros a estadia na cidade universitária da França. E eu vou mandar uma foto aí para a Yasmin colocar também. Eu fiquei no prédio das províncias da França, mas foi cerca de 1.100 euros, então foi bem essa faixa. E olha que a cidade universitária é mais afastada, e teoricamente universitária, né, poderia ser um pouco mais barato. Mas beleza, mas aí a pessoa, né, que vai, ela não tem só a estadia para ficar, ela tem, além dos 1.000 e poucos euros por mês, ela precisaria aí, quanto é que você acha que precisa para alimentação no mês? Eu achei, já os mercados eu achei relativamente barato, se a gente comparar aqui com o Brasil, por exemplo. Desde de comidas mais preparadas, assim, aquelas coisas enlatadas, essas coisas, até, enfim, em geral eu achei o custo-benefício melhor do que no Brasil. Óbvio que quando a gente bota a conversão, tudo sai caro, mas para a pessoa que mora aí, por exemplo, para um holandês, você sabe quanto que é o salário mínimo aí na Holanda? Creio que para um holandês o custo de vida seja relativamente tranquilo. Assim, salário mínimo é uma coisa complicada. Eu acho que por hora eles vão mudar agora. O mínimo é 15 euros bruto, né? Por hora, no caso. Por hora, mas acho que é para um trabalho de tempo integral, né? Eu não sei como é que funciona, mas, por exemplo, um doutorado, não vou dizer que é bem pago, entendeu? Eu acho que é pago mal no mundo todo. Mas o pago mal aqui paga as minhas contas. O que é o diferente, por exemplo, do Brasil. Qualidade de vida, né? Te dá qualidade de vida, te dá segurança, né? Que isso eu acho que é um dos pontos principais. Você não se sentir, sei lá, em risco. Eu, por exemplo, eu saio aqui no Brasil, se eu estiver na rua, eu saio sem relógio, saio sem celular, ou com o celular escondido, se eu precisar sair andando, por exemplo. É um sentimento que suponho que você não esteja tendo aí, né? Acho que isso já é algo que você vai até esquecer com o tempo.
É uma das coisas que eu mais gosto daqui. Em Amsterdã, às vezes, eu ia pra festa com os amigos, eu voltava pra casa com fone de ouvido, andando de bicicleta, 4 horas da manhã dentro de um parque. E óbvio que você tem que ter cuidado em qualquer lugar, né? Mas é muito diferente. E é um dos motivos que mais me segura aqui, essa sensação de paz. A cultura deles também é muito de faz o que você quiser, se não interfere comigo, eu não ligo. Então, é uma É, sensação de liberdade, não tem pressão social, você se sente seguro, o sistema de transporte funciona, é toda uma teia de coisas que, para mim, me dá uma paz de espírito, entendeu? é. As liberdades individuais são realmente incríveis. Então, você acha que a desigualdade social é bem menor aí do que no Brasil? Eu acho que talvez o Brasil seja uma das maiores desigualdades do mundo, né? Infelizmente. Aí Aqui é também muito você diferente. quer comparar de desigualdade social, você complicou, né, não dá, não dá. Não dá para comparar. Agora, assim, você vê desigualdade social nas ruas, nas regiões, que aí é coisa diferente. Existia uma coisa, verdade. né? Assim, aqui o sistema funciona um pouco diferente, né? Desigualdade sempre tem gente que ganha mais, gente que ganha menos, mas eu acho que qualquer emprego que você tenha, você consegue, às vezes mais apertado, mas você consegue sustentar a sua família. E aqui você escolhe o nível de ensino que você quer ter. Se você quer estudar um mínimo para você, só adoro ser atendente de loja, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar, quero ser manager de uma loja. Você estuda o suficiente para ser aquilo. Você não precisa estudar a nível universitário. Você estuda porque você precisa. Você quer ser um engenheiro, você quer ser um arquiteto, beleza. Estuda a parte prática, não precisa ser nível mestrado, você não precisa, é o prático e faz aquilo. Então, as pessoas que estão estudando aqui, elas escolheram o nível com qual elas queriam trabalhar. Óbvio que às vezes é um pouco mais complicado que isso, em qualquer lugar, mas é um sistema diferente, entendeu? Então, tem desigualdade, sempre tem, mas é de um nível que é muito diferente. Muito diferente. É muito esse modelo, né, de onde há inevitavelmente diferenças, mas onde a qualidade de vida é fundamental, isso e para todos os níveis, isso dá até uma inveja pra gente ver você E tem daí tanta ajuda do falando isso. governo, tanta ajuda do governo. Se você está tendo dificuldade e não consegue pagar suas contas, o governo te dá um salário mínimo, 1.200 euros, vai morar mais afastado, vai ser apertado, mas dá. Então, se você tem filho e não dá conta de bancar, a gente te dá a creche, você paga menos no seu seguro de saúde, entendeu? Então, tem muita ajuda do governo também, o que também é muito diferente. Para holandês, né? Para holandês. Sabe que Até europeu. eu acho que a Europa em geral, né, eles têm uma parceria muito forte entre toda a União Europeia. E sabe que eu lia até relativamente recente sobre isso, e aí era um brasileiro que fazia um pouco de uma crítica sobre isso, né? E sobre que apesar da qualidade de vida, de um pouco mais de igualdade que eventualmente toda a Europa tenha, ele mencionava como eles chegaram até aí com muita exploração, por exemplo, de países subdesenvolvidos ao longo de muitos anos e tal. Então, por mais que tenha, óbvio, a gente esteja aqui elogiando o país, a história por trás disso são de muitos anos, não só a parte positiva de realmente muitos anos, já nem sempre foi assim, né? Tem todas as histórias, o período pós-guerra, essas coisas todas, mas também, de fato, a exploração de riquezas de outros países pelos países europeus ajudou muito nessa qualidade de vida que eles têm hoje, com em geral. certeza. E às vezes a gente tenta comparar Brasil com Europa, e eu acho até legal a gente olhar com um olhar de quero chegar nisso, mas se você comparar até o tempo da nossa sociedade, da sociedade europeia, a diferença é muito grande. A gente está muito longe de chegar nesse tempo de experiência que eles já têm. Né? A maior parte então... Chegava a ser engraçado. Eu lembro que tem uma igreja, eu tenho uma foto dela, eu vou procurar para Yasmin colocar também, que fica no centro de Paris, que é uma igreja do ano 600. É uma igreja que está em pé, intacta até hoje, do ano 600. E, tipo, o Brasil nem pensava em existir nessa época, né? Pelo menos não do ponto de vista da história tradicional. Mas bem complexa, né, essa questão.
E deixa eu Tem coisas que não voltar dá de pra gente novo. comparar. Não tem como, né? A constituição da sociedade foi totalmente diferente, né? Como o Gabriel falou. Mas eu acho que a gente tem que olhar as coisas boas e almejar alcançar, sim. Exato. E que hoje em dia o mundo é muito conectado, é mais fácil você conseguir encurtar o período, né, de evolução A histórica. curva de aprendizado, Verdade. Deixa eu voltar de novo para a parte turística. O que é que você achou mais legal aí na Holanda? Não estou falando de faculdade, não. Estou falando de experiência que você viveu na Holanda e que achou, assim, super legal. Nossa, eita, é Tantas difícil. coisas, né? Eu acho assim, a conexão quando você pensa em viajar, a facilidade de conexão de um lugar para o outro e a proximidade. Isso é uma coisa que, pô, quando eu estou em Brasília, a cidade mais perto é Goiânia, mas depois de Goiânia, você tem que dirigir 5 horas para chegar em alguma cidade grande, né? Aqui é tudo muito perto, os trens são muito conectados, então essa possibilidade de fazer um bate e volta, de muita coisa, ter desconto para estudante, é muito legal. Mas a forma como a sociedade funciona aqui, a falta da pressão social que a gente tem muito no Brasil, né? Eu gostei muito disso também. Isso Então, é eu acho que algo eu me adaptei muito legal. Inclusão alimentícia, por exemplo. Eu não sou vegetariana nem vegana, mas se você qualquer lugar que você vai ter opção para você e não é muito mais caro. Às vezes é até mais barato você ser vegetariano, entendeu? Então, todas essas conexões de coisas fizeram a minha experiência ser muito gratificante. E o frio? Me conte aí. O inverno europeu o vento de Amsterdã é um vento que... Meu Caramba, Deus. sério, Sócrates, você não tem ideia. Eu tenho 1,97 m, cara. Eu tenho mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos e o vento quase me empurrou, levando o guarda-chuva do povo na rua. Eu nunca vi um vento desse. Realmente. Quanto de vezes que eu já tombei da bicicleta porque o vento me levou, não tá no script. Mas assim, eu não tenho problema com frio. E eu acho que comparado a outras regiões da Europa, a Holanda nem é tão frio assim. Não chega a ser quente como o Brasil por um mês, no verão, e depois é aquela temperatura bem agradável, 20, 18 graus. E no inverno vai chegar a 3 graus, 0 graus de vez em quando, depois passa. O difícil para mim aqui foi o vento e a chuva. A chuva para mim foi o pior. Não sei explicar. Chove o tempo inteiro. Chove muito. Não é aquela chuva que, tipo assim, chove decente e para. Entendeu? Que nem chuva tropical. Não, é aquela o dia inteiro. Uma chuvinha, e quando mistura com o frio do inverno, né? Você sair com aquela chuvinha fina, né? E o vento, a chuva, é verdade. Porque a chuva vem de lado, não tem guarda-chuva, não tem capuz que te protege, a chuva tá vindo de lado. Mas essa foi a pior parte para mim, foi a chuva. O frio até que dá para aguentar. Acho que é isso. E os seus planos, assim? Você está fazendo doutorado, beleza. Eu brinco muito com meus estudantes, eu sou professor aqui em Salvador, eu brinco muito com meus estudantes, eu digo, gente, aproveita a época de faculdade, porque a pressão, depois que você conclui a faculdade, é muito complicada. Então, você está vivendo um período de faculdade. Por mais que você disse que é um emprego, você está fazendo um doutorado. Depois do doutorado, tem as opções de pós-doutorado, que é justamente sobre isso que eu vou perguntar. Mas é um momento também que eu acho que os estudantes têm que aproveitar, porque a pressão é diferente. É diferente enquanto você é um pesquisador, fazendo parte da sua formação. Eu fazia o doutorado, trabalhava e tal, mas depois que conclui o doutorado, você vive num momento diferente. Você diz, pronto, agora eu vou ter que arrumar um emprego que não acabe, né? Porque o doutorado vai acabar. E eu vejo muita sensação do pessoal que faz pós-doc. O pós-doc também tem prazo. A gente conversou com os colegas aqui dos Estados Unidos, eles falam, não, aqui tem como você virar um pesquisador contratado por enquanto tem dinheiro na pesquisa. Mas isso não é bem um emprego que você vai dizer assim, olha, eu vou passar 30 anos trabalhando. O que é que você almeja, assim, por exemplo... Terminei meu doutorado, sei lá, se você quiser ficar mais um tempo na Europa, mas assim, de emprego, sem
pesquisa, ou se você quer ser uma pesquisadora para o resto da vida, o que é que você visualiza assim? Se você pudesse escolher, qual seria a trajetória pós-doutorado na Holanda? Putz, aqui tem bastante opção, mas é uma coisa que até eu estou tentando descobrir por minha conta mesmo ainda. Mas aqui é aquele negócio, né, que eu acho que teve até um brasileiro que está em Harvard, eu vi o podcast dele, funciona mais ou menos da mesma forma. Se você quiser seguir acadêmico, é sempre aquele emprego que termina, né, mas uma hora um financiamento vem atrás do outro, mas querendo ou não, tem sempre aquela, meu Deus, eu tenho que aplicar para o próximo, meu Deus, eu tenho que aplicar para o próximo. E eu acho que eu gosto muito da pesquisa, eu tenho perfil para pesquisa, eu sou muito curiosa, eu adoro o desafio. Não está funcionando, como é que eu faço funcionar? Eu adoro isso, mas eu não quero ter essa pressão de sempre estar na fila da forca, sabe? Eu posso até querer continuar, mas se eu não quiser, aqui tem muita vaga em empresa farmacêutica, por exemplo, se você quiser trabalhar aqui tem muita consultoria em empresa internacional, tem muita parte de Research and Development, que é quando você vai na parte do laboratório, tem muita parte logística, tem a parte administrativa, tem muita coisa de... como é que é o nome mesmo? Especialista em um certo produto. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com perfusão agora, tem uma empresa que vende esses produtos. Eu posso ser uma consultora ou uma vendedora dessa marca, eu vou nos lugares, eu vou nos laboratórios que querem encomendar, eu explico aquele produto, né? É uma das coisas que eu gosto. Eu gostaria muito de ser especialista em alguma coisa e ajudar as pessoas a melhorar o meu produto, mas também a vender o produto certo para aquela função, para aquela instituição, né? Mas tem muitas opções que até eu ainda estou descobrindo. Mas eu acho que eu gostaria muito dessa parte de especialista de produto. Mas como é que funcionaria? Mas como é que funcionaria isso? Porque, assim, enquanto você é pesquisador, é uma coisa. Pesquisador tem toda a facilidade do ponto de vista de legislação, né? Mas nesse caso que você está falando aí, é um emprego como qualquer outro. Consegue estrangeiro com a mesma facilidade pelo fato de envolver ciência de alguma forma? Sim e não, né? Quando você tem um doutorado, muitas portas se abrem. Você é um pouquinho mais focado para uma área específica, né? Mas as portas se abrem. Mas aqui é muito, especialmente para consultoria, é muito interessante você ter o holandês, que apesar da empresa ser internacional, muitos dos seus compradores vão ser regionais. Então, às vezes, você tem sim um empecilho do holandês, mas se você vem para cá para fazer um doutorado, por exemplo, o meu doutorado paga as minhas aulas de holandês, até um certo nível, até uma quantidade de horas, mas então eu posso aprender pelo menos o básico, mas é um pouquinho mais difícil e aqui não tem contrato permanente tão fácil. Você tem que ter um contrato, eles sempre te contratam por 6 meses ou 1 ano. Se eles te quiserem por mais tempo, eles renovam, e na segunda vez que eles forem renovar, aí sim tem que ser um contrato indefinido. Aí você tá um pouco mais seguro, mas eles podem te demitir a qualquer hora também, então no final das contas não faz diferença. Mas é melhor do que saber, o meu contrato termina em 3 anos e não tem mais financiamento. Verdade. Só em ter Eu trabalho com imunofluorescência em paciente transplantado, né? Eu trabalho aqui com análises clínicas e o kit que eu utilizo para imunofluorescência é de uma empresa holandesa e eu achei interessante que eles fazem tem a assessoria científica e que uma vez o assessor me mandou um vídeo como ele faz o procedimento. E eu achei, assim, interessante, porque eu disse, eu não vou fazer assim de jeito nenhum. Eles fazem um trabalho muito trabalhoso para fazer uma coisa simples. E eu disse, não, como ele, não, mas é assim que a gente faz há trocentos anos. Eu digo, mas eu não vou fazer assim, não. Porque eu achei muito... né, um protocolo seguido, mas eu disse, não dá para melhorar esse protocolo não, porque eu não vou fazer assim de jeito nenhum. Ele, não, mas é porque é assim o protocolo, eu vou nada, não vou. O holandês é um pouquinho assim mesmo. Eu achei, isso, eu contei essa história para talvez fosse até uma questão individualizada de uma pessoa, mas eu achei muito assim, eu digo,
Não, companheiro, eu não vou gastar 100 ml de solução para uma coisa que eu posso gastar 50 microlitros com a mesma finalidade. Eu não estou falando de reação, estou falando de cobrir uma zona de reação. Aí eu boto uma gotinha, não preciso botar dentro de uma jarra com 50 ml, enfiar a lâmina dentro. Ele, não, mas que a gente faz assim, usando pipeta de vidro para pegar não sei o que. Eu digo, não, companheiro, aí não. Resultado. Eu achei muito assim, tipo assim, descobri um protocolo e é aquele e acabou. Eu falei, não, eu testei o meu, funciona e eu vou usar o meu. Eu não vou gasta demais, eu falei, tô fora. Você visualizou alguma coisa semelhante a isso aí nos locais? Cara, eu acho que o holandês é muito bom no que ele faz, a área de pesquisa aqui evolui muito, mas eu acho sim que eles são meio mula empacada e que às vezes eles estão tão acostumados a ter tudo que quando eles não têm, eles falam, meu Deus. Eu falo, gente, no Brasil eles mandam você construir um helicóptero com uma caneta e fita crepe, entendeu? Se vira. Nossa capacidade de adaptação, realmente. Aí eu pergunto, você já ouviu falar em engenharia brasileira? Então, tipo assim, os meus colegas ficam às vezes pasmos com umas soluções que eu acho, tipo, simples. Ai, gente, eu quero tentar achar uma forma de deixar essa porta desse freezer aberta para ficar gelado, mas não tanto. Eu falei, tipo, sei lá, coloca isso aqui no meio. Eles, nossa, como é que eu não pensei nisso? Então, tipo assim, eu gosto de pegar os protocolos dele e falar, adoro o seu protocolo, mas dá para ter menos tempo? Eu posso usar menos reagente? Porque a gente, quando aí no Brasil, eu lembro do meu estágio, reagente, tipo assim, você pede a sua budget é assim, né? O seu orçamento é desse jeito e demora 3 meses para chegar, então quando chega... Exatamente quer, assim. Né? Então eu falo, não, gente, vamos melhorar isso aqui, eu preciso que isso seja melhor, mais rápido e funcione da mesma forma. Então eu adoro pegar os protocolos dele e falar, vamos melhorar isso aqui, porque tá muito na mamata para vocês, não é para ser assim. Isso que você falou agora, eu lembrei, talvez a facilidade em ter tudo, assim, em ter equipamento que eu falo, né? Porque além de ser mais barato, chega mais rápido, tudo isso... não só aí na Holanda, como em vários outros países, Estados Unidos, talvez nem tenha necessidade desse tanto de gambiarra que a gente inventa, né? Porque é o que eu falei, o cara falou, não, pegue uma centrífuga e coloque um falco de 50 ml e você roda. Eu digo, mas 50 ml por quê? Ele, não, porque é assim que está no protocolo. Eu digo, mas eu não tenho essa centrífuga aqui e não vou comprar. Eu tenho que usar um tubo de 15. Ele, mas... como? Eu digo, não tem, não vou comprar e não tem como. Eu tenho que usar um tubo de 15 porque é o que eu tenho. Não adianta eu querer fazer como você faz, que eu não vou ter os equipamentos. Eu vejo isso tanto, gente. Eu morro de rir porque eu vejo isso todo dia. Teve um dia que a gente estava centrifugando sangue, né, para fazer a divisão plasma e hemácias. E, tipo assim, a gente centrifugou o tubo e as hemácias estavam todas presas no fundo. Né? E aí a gente tentava homogeneizar e as hemácias continuavam grudadas, porque a gente, né, centrifuga muito forte. Ele, não, eu vou pegar isso aqui, eu vou botar num vórtex especial ali, que aí ele esquenta, aí mexe. Aí eu falo, amigo, já tentou virar ao contrário e fazer assim, que a água passa na hemácia? Aí ele, como é que você fez isso? Eu falei, você pega, você vira e você mexe. Aí ele, meu Deus! Pronto. Então bateu certinho com a impressão que eu fiquei. Porque eu fiquei impressionado, porque ele dizia assim, não, você pega ali 100 ml de solução, coloca num jarro copper, que é aquele jarro de vidro, coloca a lâmina dentro. Eu digo, mas vem cá, eu não posso colocar uma gotinha em cima da lâmina não, que dá no mesmo? Ele, não, mas é porque tem que introduzir a lâmina inteira. Eu digo, não, mas a minha área de reação é pequena. Se eu botar o líquido em cima da área de reação, dá no mesmo jeito. Eles travam tela azul. Você pergunta, eles ficam tipo... Eu senti isso. E outra coisa que eles acharam estranho nessa pessoa que eu conversei, porque existe uma caneta hidrofóbica que você circula, quando você vai trabalhar com lâmina, circula, isso aí deve ser besteira, né? Só que aqui é muito caro, é R$500. Eu não vou comprar uma caneta hidrofóbica nunca. Que é uma bobagem, é um piloto com um líquido hidrofóbico que você circula para você poder pipetar na lâmina sem espalhar a água. Aqui é R$500, eu não vou em nenhum lugar. Aí eu comprei uma vela de aniversário e faço um círculozinho com a vela de aniversário e acabou. A função é só não deixar o líquido espalhar. Aí o cara falou, como é que você está fazendo isso com a vela de cantar parabéns? Ensina, filho.
Cubículo é parafina, hidrofóbica, ué. Aí os caras não estão acreditando que você faz isso. Eu digo, não é hidrofóbico. A função não é fazer reação, é só não deixar o líquido espalhar. Aí eu falo, olha, se for colorido é até mais bonito que no microscópio, quando a fluorescência bate, a ultravioleta bate, reluz ela assim, fica né? brilhando. Mas eu acho que às vezes, Adorei. por eles terem essa facilidade, às vezes eles decoram como faz. Eles não entendem por que cada coisa tá ali, por que tá ali. Né? Então, quando a gente tem que fazer as nossas gambiarras, a gente tem que pensar, pera, o que eu quero fazer, como é que eu quero e como é que eu posso andar em volta. Eles só seguem o protocolo porque não precisa lembrar, tem tudo ali na bancada. Eu fiquei então com eu penso muito com os meus estudantes, eu falo, Ainda você bem. não tem isso, como é que você faz? Ainda bem que você tirou essa dúvida, porque eu fiquei com essa impressão, eles, não é possível isso não, ou eu sou totalmente estranho, ou realmente a galera é meio fechada em seguir. É brasileiro, a gente está acostumado a ter pouco, a fazer o melhor, o máximo com pouco, eles não. Mas o holandês adora um protocolinho, adora, não vou mentir. O passo a passo mais Adoro. fechado, né? Aí quando eu cutuco, eles ficam todos desconfortáveis. O que você tá fazendo? Eu falo, uai. Mas só você pegar isso aqui e pipetar com aquilo ali. Eu falei, tá, e se você não tiver aquilo ali? Se tiver numa emergência, como é que você faz? A galera trava. Então, eles acham que eu sou sensacional, às vezes, porque eu tenho umas ideias loucas. Eu falo, não, gente, é só porque vocês não vão com maior. Fala logo, é porque eu sou brasileira. Eu falo. O engraçado é mentalidade de brasileiro. Eu falo. Tem uns vídeos no YouTube aqui que a galera faz na resenha, né? Falar, o brasileiro tem que ser estudado. E tem cada gambiarra que a galera faz para resolver uns problemazinhos, coisas do dia a dia, que realmente impressiona como e vale eles dizer que são gambiarras funcionais, né? Funcionais. Não é pejorativo. Exatamente. Eu não estou falando aqui de jeitinho brasileiro que tem uma conotação pejorativa. Estou falando de gambiarras que são ajustes de protocolo. Ajustes de protocolo. Exatamente. Rol, deixa eu fazer uma pergunta que ainda é considerada meio polêmica aqui no Brasil. E, inclusive, Sócrates, ele perguntou para você uma das coisas que mais tinha chamado a atenção para você aí na Holanda, especialmente em Amsterdã, e foi, de fato, para mim, pelo menos, o que mais me chamou a atenção foi isso. Duas coisas. Uma era a forma como a população lida em relação à prostituição aberta, né, totalmente livre. Não sei se Sócrates sabe, lá tem um bairro que é o Red Light District, que é um ponto turístico, e eu achei muito curioso, porque eu passava e as famílias passavam, todo mundo olhando, criança, uma avó idosa, todo mundo olhando numa rua onde as prostitutas e etc. ficam, as garotas de programa ficam na vitrine. E para o brasileiro, que não está tão acostumado com isso, é um choque cultural curioso, mas me impressionou como isso é respeitado, né? Você não vê ninguém brincando, ninguém fazendo, e óbvio que ali entra uma questão turística, que pelo menos no horário em que eu fui, todo mundo lidando muito bem com isso, como se nada acontecesse. E a segunda é a questão como eles lidam muito bem também com as drogas, especialmente aí com a cannabis, e também é um choque cultural para o brasileiro, onde você vê desde os produtos, né? Eu acho que quase todas as lojinhas de Amsterdã ou envolvem sexy shop ou envolvem produtos à base de cannabis ou na parte que fazem alguma ou que fazem alguma conotação. Como é que você lida com isso e mais especialmente, né, mais especificamente, o que é que você acha da legalização das drogas, por exemplo? Então, eu acho assim, uma coisa que eu acho que me contaram, um amigo holandês meu me falou, que as prostitutas elas ficavam no meio da rua. E isso gerava um monte de violência em volta disso, um monte de estupro, de roubos, né? A criminalidade aumentava naquela região. Então, onde eles tentavam bloquear as prostitutas, elas só apareciam em outro canto. Não tem como você prevenir. Então eles falaram, já que eu não posso prevenir, deixa pelo menos eu falar, já que elas estão fazendo mesmo, deixa elas fazerem em um ambiente controlado, de uma forma segura. Entendeu? Exato.
E o E europeu me pensa parece muito também, diferente. me parece também que elas têm a questão trabalhista, né, envolvida nessa, é uma Sim, profissão de fato, né, na Amsterdã. sim, com certeza. Então, assim, é uma coisa que às vezes é meio até estranho de falar, mas quando você vê essa galera no red light, ou quando você vê o pessoal louco na rua fumando maconha, não é holandês. É tudo turista que vem pra Eu já cá ouvi e tá. falar isso. Verdade. É tipo aquele pai que os pais ficam segurando o filho para não beber e quando tem oportunidade enche a cara. É a mesma coisa aqui. Então, por exemplo, eu já fui em várias festas, em vários encontros com os meus colegas, onde tem drogas envolvidas, mas a forma que eles tratam as drogas aqui é muito diferente. Às vezes o brasileiro quer pegar para mostrar ou para aloprar mesmo. Aqui, por exemplo, eles compram maconha na loja e levam para casa e fumam com os colegas sentados no sofá, em um ambiente controlado, em um ambiente conhecido para eles. Então, quando eles tentam outras drogas, por exemplo, eles tentam é experimental. Não é uma coisa tipo assim, eu vou comprar o máximo que eu puder, eu vou vender, porque vende em qualquer canto. Então não é novidade para eles. Eu vou vender, tá? Eu vou ser só mais um, entendeu? Então eles só compram o que eles vão usar, compram para os coleguinhas, tentam em um ambiente seguro, acabou, segue a vida, entendeu? Não é uma coisa que gera violência, que gera mortes, que gera tráfico, nem nada. Eu acho que essa ideia de trazer o uso, ainda que recreativo das drogas, como um problema de educação e saúde pública, é muito melhor do que como um problema de segurança pública, que é como o Brasil trata, né? Eu acho que é Eu genial. prefiro. Eu acho que uma coisa que é legalizada, parece que a curiosidade morre 50%, entendeu? Tipo assim, tá ali, se eu quiser é acessível, entendeu? Então, acho que a galera faz de uma forma, não precisa se esconder tanto. Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri aqui recentemente é que em festivais, se você, por exemplo, pegar êxtase, se um policial pegar no seu bolso e tiver um monte, ele te leva embora, porque aí é tráfico, não é, entendeu? Você estava vendendo. Mas a partir do momento que você coloca na sua boca, é legal, não é mais legal. Ele não pode te prender porque você tá louco. Porque se você passar mal e você for num hospital, você tem completa liberdade de falar: eu tomei êxtase, eu tomei, não sei nem como é que fala. Eu estou sobre o efeito de êxtase, eu estou sentindo tal coisa, eu estou passando mal, me ajuda. E saber que ele não vai ser preso por conta disso. Então, é muito diferente. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma pílula de êxtase aqui, ou LSD, sei lá, qualquer outra coisa, eu posso levar numa lojinha onde eles avaliam para ver o que tem ali, para ver se é seguro você tomar. É isso que eu acho genial, por conta da padronização, né? Tem a questão do controle de qualidade, enfim, são empresas que produzem isso, né? Mas assim, êxtase e LSD são ilegais, tá? Sim, mas sim. se você vai fazer de qualquer forma, pelo menos tá aqui e faz de forma segura, entendeu? Mas a maconha é muito tranquilo. É a de redução de danos. É também diferente, porque as realidades são muito diferentes. O Brasil é muito maior do que a Holanda. Tem hora que quando a gente pensa assim tem hora que eu penso assim, todos os países deveriam ser pequenos, porque tudo você controla melhor. Verdade. Você, aqui, a gente citou num podcast passado que eu perguntei a uma colega, uma biomédica esteta, uma dica de viagem, aí ela citou Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Esse é um exemplo fantástico. Porto Alegre ali do lado, perigoso pra caramba, complicado, a segurança pública em Porto Alegre tá horrível, todo mundo fala isso. Aí você anda 80 quilômetros, tá numa cidadezinha pequena, controlada, turística, tudo bonitinho. A sensação de insegurança, que parece o fim do mundo em Porto Alegre, 90 quilômetros depois você tem uma sensação semelhante a que você tá mencionando. Eu entendo o medo, O Brasil é muito grande, as fronteiras são muito grandes para você saber o que está entrando, o que está saindo. Eu entendo o medo, sabe? Mas os países deveriam ser menores. País grande demais, eu só vejo problema nisso. Porque fica grande, é difícil de controlar. Até no momento desse de pandemia, o norte tá de um jeito, o sul tá de outro, aí depois inverte. E o país nunca se resolve, porque como ele é muito grande... E achar capacidade para ir para todo canto.
Né? Por pois exemplo, é. pessoa para vacinar. Quem é que vai vacinar? Ah, leva todo mundo para todas as regiões. Não é? É Não é difícil, assim. é grande, entendeu? Na região amazônica aqui, para você vacinar a população ribeirinha, você envolve barco, avião, helicóptero, não sei o quê. Eu acho que tem regiões do Brasil que a vacina deve sair uns R$2.000 a dose, porque é tanto transporte envolvido que é complicado. E deixa eu aproveitar e perguntar assim, não sei se você já teve contato com o pessoal para falar desse assunto. Tem rei na Holanda, não tem? Tem família real? Como é que lida a Holanda com a família real? É semelhante ao que o Reino Unido lida com a família real ou aí é um pouco diferente? Eu acho que a Espanha também tem família real, né? Como é que você vê aí a galera lidando com isso? Pra gente é super estranho, né? A gente aqui brasileiro imaginar que tem uma família real que só gasta dinheiro, não preside o país, não tem nada a ver com a parte de administrativa, mas tem a parte figurativa que eu acho que os ingleses aproveitam muito financeiramente de conseguir ganhar dinheiro com o fato de existir a família real também. Como é aí na Holanda? Isso é mais discreto ou como é? Que os holandeses lidam com a família real, assim? Bom, eu tenho um namorado holandês e 3 amigos holandeses, então minha opinião é baseada nisso, tá? Minha estatística não é lá muito maravilhosa. Mas já pelo menos você não só está falando com turista, já é um estudo de caso, já dá um estudo de caso bom. Então assim, o rei aqui é muito menos divulgado na mídia do que a Inglaterra, eu acho, com certeza. Mas, assim, é aquela monarquia democrática. Meu filho, entender esse sistema aqui é meio de doido, mas basicamente você vota para ver quem vai para o poder, né, primeiro-ministro e tal, mas ainda assim tem a família real que você não escolhe. Então ainda é uma monarquia, mas também é democracia. Então, tipo, negócio meio de doido. Então, assim, o rei não tem lá muito poder, ele pode virar e falar, não gosto, mas aí se todo o parlamento virar e falar, mas a gente quer, passa, entendeu? Então, o rei é muito mais uma figura pública, é muito mais figurativo do que realmente ativo no governo, entendeu? Então, por exemplo, eles têm um salário que é absurdamente alto e nenhum holandês gosta disso. Eles acham é um gasto de dinheiro. Eu entendo, porque é a sua figura pública, né, que estão postando na mídia, se quiserem falar mal, é a sua cara que tá lá e tal. Mas os holandeses em si falam assim, traz dinheiro, tem uma mídia envolvida, então, de certa forma, traz uma visão para o país de, sei lá, de prestígio e traz dinheiro de alguma forma, mas necessário mesmo não é. Eu não vou dizer que eles adoram pagar para ter um rei, não. Os ingleses, eu já tenho uma impressão que já gostam mais, né? Eu acho que eles criam um laço muito forte com aquilo, né? Você vê as criancinhas indo, não é só turista que vai ver e que gosta da rainha, né? Eles criam, tem o hino da Inglaterra, né? Já é muito patriota, não sei se o da Holanda é, mas eu acho que a Inglaterra toda tem uma tradição aí em torno da rainha que é bem forte. Até o mundo todo, né? Tanto é que é a única que a gente conhece. Mas eu acho que a Inglaterra ganha dinheiro com a família real existir, porque movimenta a mídia, muito, né? Turismo, tabloides, não sei o que. Eu acho que eles conseguem fazer uma divulgação, o nome do Reino Unido rodar muito com essa história da família, ou criticando ou elogiando, não importa. Verdade. Eu tô no YouTube já, eu tenho um canal do YouTube, Carol, e eu descobri uma máxima que é verdade. Não existe mídia negativa. Se você entrar em qualquer mídia para falar mal de Gabriel, para falar bem, lá na frente vai dar no mesmo. Então, se ele souber aproveitar... Então, por exemplo, se um país criticar muito uma família real, por exemplo, mas se isso rodar o mundo demais, no final é bom, eles vão lucrar do mesmo jeito. Então, eu... Fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Fale de mim. Isso eu acredito.
Sabe que esse papo me lembrou uma conversa filosófica que eu estava tendo até com o meu chefe essa semana, onde a gente falava, aqui no Brasil, nessa época, embora eu não seja religioso, tem aquela coisa do Judas, né, de queimar o Judas, não sei o quê. Sim. E aí ele falava sobre isso, refletindo sobre a mídia positiva que Judas teve sobre Jesus, teoricamente. A gente nessas conversas, assim. Porque, por exemplo, apesar de teoricamente, na história bíblica, ele ter traído Jesus, né? Foi isso que fez com que Jesus ganhasse a mídia e até hoje seja conhecido. Talvez se Judas não tivesse traído Jesus, né? A gente nem soube. Não teria isso. ressuscitado? Ele não seria exato, não teria ressuscitado, não teria sido crucificado, não teria... Pois é. Mas foi uma alusão interessante. Eu acho que esse é um tema para um podcast inteiro, só debatendo essas histórias. Mas eu acho que hoje, no mundo atual, eu acho talvez sempre, mas eu estou falando hoje porque é quando eu estou vivendo. Essa história de mídia, quando bem aproveitada, tanto faz se é boa, tanto faz se é ruim. Em curto prazo, o ruim lhe atrapalha, mas em médio prazo, que o pessoal esquece, eu acho que mídia é sempre boa em longo prazo, ruim ou boa, ela vai virar boa, e essa galera relacionando com essa família real, eu acho que quem explora bem isso, no final consegue o país ter uma arrecadação associada também, né? Mas eu perguntei para saber essa relação. Os holandeses adoram o rei, falam, que legal, leva as crianças, vamos lá ver o rei, como é na Alemanha, ou no Reino Unido. Ou, não são tanto... O amor não é tão grande assim, não, né? Eu não tenho certeza, porque nesses 2 anos que eu estava aqui, eu, por exemplo, não ouvi nenhuma notícia, o rei vai estar desfilando em tal lugar. Acho que o pessoal da região vai lá e dá uma olhada, mas acho que não tem fanático assim, não. Mas o que o holandês realmente gosta é de uma festa e de beber. Então tem o dia do rei, que é para você comemorar o rei, o aniversário do rei. Mas, na verdade, só para você ir pra rua e encher a cara e tem uma desculpa para beber. Com certeza. Então tem o dia do rei, por exemplo, entendeu? Que eles comemoram, botam foto do rei de tudo que é canto, fazendo piada, não piada negativa, né? Mas brincando. Todo mundo veste laranja, né? A cor da Holanda, e enche a cara no meio da rua. Então aí eu entendi. Esse dia não entra na conta, não, porque esse dia o interesse é outro. Ninguém lembra no dia seguinte. Verdade. Gente, esse papo foi tão legal que a gente já tem quase 1h30 de live e pareceu que levou 20 minutos, viu, Carol? O pessoal não sabe, mas já são quase meia-noite lá na Europa, a Carol gravando com a gente. 11 horas. 11 horas da noite. Mas assim, a gente já tem que chegar perto do finalzinho da nossa live, né, Gabriel? Eu queria dizer que foi um bate-papo tão agradável que com certeza o pessoal vai gostar bastante de assistir. Você foi bastante bem legal em ter aceitado o nosso convite e ter participado desse bate-papo. E é bom assim, quando a gente fala de vários assuntos, a gente começou falando um pouquinho do estudante de biomedicina na Europa e terminamos com a família real holandesa. No mundo, até do Reino Unido a gente falou. Até verdade, foi mesmo. Não, além disso, só uma mensagem. Não, para você, na hora que a gente estiver dando as contribuições finais aí para você, falar suas páginas, porque aí a galera que está seguindo e que está assistindo aqui pode ir lá, de fato, embora a Yasmin já vai ter colocado no meio do vídeo, agora no final fica legal para a galera tirar dúvida com você, caso queira, que com certeza chama atenção. Eu vi que tem uma live salva que você fez, só sobre estudar no Instagram, só sobre estudar na Holanda, então acho que é um bom canal aí para chamar o pessoal que esteja curioso com isso. E essa foi, de todos os podcasts que a gente gravou, o que mais eu e Gabriel ficou brigando para falar. Gabriel falando, eu doido para perguntar. E se a gente tivesse mais... Isso quer dizer, porque se a gente tivesse mais tempo, eu ficava aqui ainda teria 2-3 horas para perguntar. Mas é bom porque a gente guarda junto com as perguntas da galera para uma próxima a gente convida ela de novo. E aí bate esse papo, que realmente é muito interessante. A gente vê que o nosso curso de graduação ele abre portas, né, da comunidade científica do mundo todo, né?
E eu fiquei feliz em saber que tem um curso semelhante à biomedicina aí na Holanda. Então, biomedicina é muito grande na Holanda, muito. Ó, que legal. Não tem porta, a porta tem. Agradeço bastante e foi um prazer. Foi um prazer, Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Próxima vez que eu for em Amsterdã, vou marcar com você alguma coisa, e ainda é sempre bom alguém do local, né? Fica sempre facilitando. Enfim, te levo nos cantinhos que ninguém vai. Maravilha. Foi um prazer, obrigado. Prazer, gente. Obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês. Saudade do calor brasileiro. E esse bate-papo, a gente parece que a gente se conhece todo mundo aqui há muito tempo. É esse o objetivo do meu podcast, mas a gente não se conhece pessoalmente. Espero que a gente se conheça, porque a biomedicina, ela é um curso que a gente, quanto mais unido, fica melhor para todo mundo, né? Então, muito obrigado. Diga suas redes aí para a galera ir lá mandar direct para você, lhe dar trabalho. Aqui ou manda por mensagem depois? Não, pode falar. Pode ser aqui que a gente coloca também na tela. Tá. Meu Instagram é @carolpamplona94. Isso. Gente, eu sou muito boa com essas coisas. O meu YouTube, na verdade, eu nem sei qual que é, mas se você colocar como eu consegui meu mestrado na Holanda, tá lá. Eu acho que é Carol Pamplona também. Pronto, aí arrasta pro lado, deixa o like, compartilha, segue o canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E ativa o sininho. Valeu, Carol. Valeu, foi um prazer. gente. Obrigada, gente. Um beijo. Beijão.